É muito pouco que a gente sabe sobre as leis da natureza. E aí seria até a ingenuidade do ser humano acreditar que pode mudar ou saber tudo a respeito de nós mesmos somente com a ciência, mesmo porque a gente é dotado de uma intuição que a ciência ainda não conseguiu revelar como é que ela se dá. Trazendo aqui para vocês um artigo da série Esoterismo e Ciência Moderna, sequência de Fibonacci e versus Deus geometriza, do site Feed do Bem. Então aqui eles tentam argumentar, mostrando que a ciência moderna tem poucas condições de mostrar como que o ser humano pode avançar no autoconhecimento sem que ele não abra mão da ciência moderna, porque ela tem poucas ferramentas disponíveis. Ela tem muitas ferramentas, mas elas não são todas. O artigo cita Isaac Newton quando diz que o que sabemos é uma gota em relação ao que desconhecemos, que é um oceano. É deste modo que eles pensam que a gente está sendo ingênuo ao acreditar que somente através da ciência, que é totalmente limitada e tem métodos próprios, que a gente vai conhecer o universo inteiro. O site ainda teoriza um pouco, falando sobre como a gente pode encontrar caminhos alternativos a isso, mas é importante fazer dessa busca do homem sapiens, não só de uma forma rígida, mas também que seja flexível, entendendo quem nós somos por outras situações, buscando por meio de caminhos alternativos uma forma dessas teorias atuais verem novas possibilidades. Porque num primeiro momento esses caminhos podem ser opostos, mas se você olhar a fundo, eles vão ter convergências no final. O intuito não é falar que um caminho é melhor do que outro, mas senão mostrar que há situações que que parecem divergentes, mas que elas são iguais. Com tudo isso em mente, vamos falar hoje sobre a Leonardo Fibonacci, sobre a sequência áurea descoberta pelos gregos e também, junto a isso, a antiga percepção pitagórica de que a chave para compreender o universo e, por extensão, Deus, está na geometria sagrada. O artigo nos coloca numa linha temporal falando sobre o nascimento de Pitágoras. Então, ele nasce no século VI a.C. e na ilha de Samos. É reconhecido hoje pelo seu famoso teorema, de Pitágoras, mas não só por isso, ele tem outras aplicações da matemática, como a escala pentatônica, a base da teoria musical, e ele cunhou o termo filósofo. Foi ele que disse primeira vez a palavra filósofo, que para ele era o amante da sabedoria. E é importante por ter fundado também a escola pitagórica, e na porta dessa escola estava escrito: apenas aqueles que compreendem a geometria podem entrar aqui, sendo depois copiado por Platão na sua academia. Tanto para Platão quanto para Pitágoras, a filosofia era a natureza. Era um estilo de vida, e o filósofo ele buscava conhecer a verdade por meio da natureza e revelar os mistérios do mundo, fazendo uso da razão, claro. Conforme o site revela, indica, então, deste modo, é a forma mais acessível para se descobrir as leis da natureza seriam através dos números. Só que os números seriam representados por meio de formas geométricas, círculos, triângulos, quadrados. Então, a geometria é uma forma, está na essência de se compreender o universo. Pitágoras encontrava na natureza formas de compreender o universo, formas geométricas que moldavam o mundo.
Então ele compreendia a ideia de que Deus geometriza, no sentido que dele molda as formas a partir de um padrão. E esse padrão se apresenta nas mais diversas formas da natureza. Na antiga Grécia, esse padrão era conhecido como proporção áurea. Esse número de ouro foi pensado por Pitágoras, mas ele foi realmente descoberto pelo arquiteto e filósofo Fídias, que construiu o Paternon a partir da proporção áurea. Platão também vai utilizar dessa proporção áurea para construir os seus sólidos platônicos. Essa proporção, reconhecida pelo número 1618, ela está ligada à beleza e à harmonia. Esse número não é utilizado apenas na arquitetura e construção de sólidos platônicos, mas também para a descoberta de um ser humano perfeito, que teria em seu corpo diversas proporções que estariam em sincronia com essa proporção áurea. O número de ouro, 1618, ele foi utilizado ao longo da história para como uma forma, né, de enxergar a criação. Então, por mais diferentes e distintas que fossem as formas da natureza, desde um girassol até uma galáxia, todas elas têm convergência com o número áurico, com a proporção áurea. A proporção áurea grega foi utilizada em distintas formas e também nos cálculos matemáticos econômicos. A proporção áurea grega tem sido utilizada em diversos campos da vida, né? Inclusive na ciência, como a sequência de Fibonacci vem depois nos mostrar. O site Feed do Bem vem nos lembrar que Fibonacci foi o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. Fibonacci viveu entre os séculos 12 e 13 e em seu Liber Abaci está descrita a sua famosa sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci mostra que há um padrão nas distintas formas da natureza. Fibonacci se baseou na proporção áurea para demonstrar de fato a sequência de Fibonacci. Como o Fibonacci mostra que há um padrão na natureza, ele corrobora com o pensamento grego. Mas a vantagem da sequência de Fibonacci está na utilização de números inteiros, o que facilita os cálculos, tornando eles mais simples e fáceis de ser aplicados. Tudo começou para resolver um problema matemático. Tendo um casal de coelhos que levam 2 meses para se reproduzir, e cada vez que eles se reproduzem, nasce pelo menos 2 coelhos, sendo um macho e uma fêmea, ele queria saber quantos coelhos iam ter no final de 1 ano. A matemática servindo à exploração animal, mais uma vez para a gente perceber as nuances aí. Fibonacci fez os cálculos e chegou ao número de 144 no final de 1 ano. Era esse o número de coelhos que iriam existir, mas não parou por aí. O matemático percebeu que esse padrão poderia ser repetido infinitamente e sempre corresponderia a uma fórmula simples. O resultado do próximo número seria a soma dos 2 últimos. Então, para se ter um exemplo, a sequência de Fibonacci seria assim: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e sucessivamente. Percebendo esse padrão, ele não precisava contar quantos coelhos tinha, era só para seguir esse cálculo matemático. Mas, como acontece com os grandes, Fibonacci morreu esquecido e a sua sequência só obteve a verdadeira atenção no século XIX, quando outros matemáticos perceberam que, de fato, essa sequência estava em diversos elementos da natureza. Os exemplos são muitos, desde pétalas dos girassóis até o corpo humano. Esse padrão acaba por reger tudo o que a gente conhece na natureza.
Assim, nos parece que a matemática nos faz perceber que o universo não é um mero acaso, uma forma regida por leis que demonstram como é o micro e o macrocosmo. Estudos desenvolvidos ao longo do século XX perceberam a interação que havia entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro grego. Se nós pegarmos um dos números da sequência de Fibonacci e dividir ele pelo seu antecessor, o resultado vai ser 1618 aproximadamente. E quanto maior for o número da sequência de Fibonacci, mais perto de 1618 ele chega. Isso significa que quanto mais complexo é o número da sequência de Fibonacci, mais próximo ao outro padrão ele chega, até elas serem a mesma. Isso nos mostra, o artigo vem ressaltar que é importante a gente reconhecer os conhecimentos adquiridos pela humanidade ao longo dos anos. Mesmo que eles não estejam de acordo com tese científica, podemos aprender uma nova forma de enxergar a vida.